Assim vamos. E o Léo, a semana passada, o pastor Léo, pregou sobre a prática do Evangelho. Quando estiveram aqui na semana passada, e ele trouxe 2 exemplos sobre a prática do Evangelho. Um homem que foi prudente e construiu a sua casa na rocha, e quando veio as intempéries da vida, a casa dele ficou firme porque tinha alicerce, tinha fundamento. E também um outro homem que foi insensato, que construiu a casa na areia, e depois, quando veio os problemas, as dificuldades, essa casa ruiu. E Jesus fala sobre esse exemplo, e mostrando que o Evangelho não é apenas você conhecer o Evangelho, mas é viver o Evangelho de Cristo de maneira prática no dia a dia, na semana, na tua casa, com a tua família, na igreja, enfim, em todos os lugares. Amém? Quantos querem viver o Evangelho de Cristo? E hoje o texto base para essa mensagem se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21 em diante, e diz assim a palavra do Senhor: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E sabe, amados, aqui Jesus nos dá um dos alertas mais sérios do Evangelho. Mas antes de entrar na mensagem, eu quero fazer mais uma oração. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abrir o nosso coração para receber a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais. Possamos ouvir aquilo que nós precisamos, não o que nós queremos, mas aquilo que o Senhor sabe que cada um de nós precisa ouvir nessa manhã. Tira toda a distração, toda a preocupação, toda e qualquer coisa que possa querer impedir de o nosso coração ser um coração fértil para receber a palavra, a semente e dar 30, 60 e frutos a 100 por 1. Abençoa cada um, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém. Então, amados, esse contexto de Mateus 7, 21, faz parte do final do Sermão do Monte. E ele passa o capítulo inteiro mostrando como viver o Evangelho, como viver o reino de Deus, e que o reino de Deus não é apenas de aparência externa, mas é a transformação do coração. Esse é o Evangelho, transformação do nosso coração. E quando Jesus disse essas palavras, que muitos dirão naquele dia, Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo, e tudo isso, e ele diz, eu não os conheço. Jesus não estava dizendo essas palavras para as pessoas do mundo. Ele estava falando essa palavra para as pessoas que se consideravam cristãs, principalmente todos os discípulos que acompanhavam Jesus, que estavam naquele momento diante dele. E sabe, queridos, ele estava falando com os discípulos. E isso torna essa passagem ainda mais séria, porque ela nos chama a não olhar apenas para fora, não olhar apenas para os problemas das pessoas, mas olhar para o nosso próprio coração. Quantos querem olhar para o seu coração hoje, nessa manhã? Olhar para dentro de nós. E 3 palavras nessa passagem deveriam causar em mim e em você um santo temor. Muitos, naquele dia e nunca. São 3 palavras que me chamam a atenção nesse texto. Jesus disse o seguinte, muitos acreditarão estar salvos, mas descobrirão tarde demais que viveram uma fé apenas de aparência. E naquele dia, não haverá tempo para se arrepender, ou para mudar de rota, ou para tentar mudar de atitude. Já foi. Todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. E quando esse dia chegar, não tem como voltar,
E diz, Senhor, eu não sabia, Senhor, eu não entendi. Não há como voltar. E sabe, queridos, o mais assustador é ouvir Cristo dizer assim, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. E não era uma fé perdida, porque eles diziam, nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós realizamos milagres em teu nome. Não era uma fé perdida, mas era uma intimidade que nunca existiu de verdade. E vivemos numa geração, igreja, que está cheia de conteúdo cristão, mas com pouca profundidade espiritual. Hoje você vai no YouTube, você tem milhões de palavras. É como um buffet. E as pessoas vão ali, escolhem o que ela quer sentir no dia, dependendo do estado emocional. Eu vou escolher uma palavra para me levantar, ou uma palavra para que eu possa prosperar. E as pessoas começam a usar o evangelho como um buffet. Deixa eu ver o que eu preciso hoje. E não é isso. Nunca foi fácil, nunca foi tão fácil ouvir sobre Deus. E mesmo assim ainda viver longe dele. Viver longe de Deus, ouvindo a palavra e o nosso coração longe. Lá no livro de Isaías, Jesus disse assim, esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe. E sabe, queridos, ouvir muito e praticar pouco. Porque o que vai trazer revelação, o que vai trazer crescimento é ouvir e obedecer. A obediência imediata ensina mais sobre Deus do que qualquer sermão. Eu posso ouvir pouco e quando eu coloco em prática, essa obediência vai me levando a outros níveis de intimidade com o Senhor. Aí muitas pessoas dizem, eu quero o passo 2, o 3, o 4, mas ainda não obedeceram o passo 1. As coisas básicas do evangelho. E aí o Senhor está nos dizendo que essa obediência é o que agrada o Pai. Eu obedeço mesmo sem entender tudo, mas eu começo a caminhar em obediência e Deus vai revelando as coisas que eu preciso fazer em cada passo, em cada estágio, em cada estação da nossa vida. Amém? Quantos querem obedecer mais ao Senhor? E sabe, queridos, a quantidade de exposição do evangelho nunca garantiu transformação. Ouvir sobre Jesus não é o mesmo que viver e praticar o que ele ensinou. E hoje, ao mesmo tempo, se torna cada vez mais evidente o contraste que existe de um evangelho cristocêntrico e de um evangelho centrado no homem, movido por sentimento, emoções, interesses pessoais e em vez de ser fundamentado na palavra de Deus. Esse é o evangelho que existe hoje em dia. E Deus, através do profeta Malaquias, nos dá um aviso que permanece atual. Em Malaquias 3,18 diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que Deus está dizendo que vai ser visível essa diferença. E hoje, quem realmente busca conhecer o evangelho já pode notar essa diferença. Já se nota essa diferença. E com o passar do tempo isso vai ficar muito mais evidente. E essa diferença existe. E essa manhã nós vamos olhar para ela de frente. Não olhe para ninguém agora, por favor. Não olhe para o seu lado. Nós vamos olhar para onde? De frente para Jesus, para a palavra de Deus. Amém? Como disse Charles Spurgeon, que foi um dos chamados príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte: a coisa mais perigosa que pode acontecer a um homem é passar a vida inteira convicto de que está salvo e descobrir no fim que nunca esteve. Você imagina isso? Muitas pessoas chegar naquele dia, achar que está tudo bem, no teu nome, eu estava na igreja e descobri, eu não te conheci. E hoje eu quero convidar a igreja a fazer um autoexame, como se diz aí
nos médicos uma tomografia computadorizada do nosso coração. Quantos querem fazer esse scanner hoje? 3 pessoas querem, meu Jesus. Quantos querem de verdade fazer essa autoanálise hoje? Sabe por quê, queridos? O apóstolo Paulo nos faz um convite, ele diz o seguinte, 2 Coríntios 13:5. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmo, ou não reconhece que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Agora, você sabe que nós somos rápidos para examinar os outros. Sim ou não? Somos rápidos, a gente já vê logo o cisco que está no olho da pessoa, como disse Jesus, mas muitas vezes temos dificuldade de ver a nossa viga ou o pedaço de madeira que está nos nossos olhos. E muitos têm pouca coragem de parar diante de Deus e perguntar: Senhor, estou realmente na fé ou apenas vivendo uma aparência religiosa? Estou apenas vindo à igreja para cumprir rituais? Ou realmente eu estou na fé? Eu estou no verdadeiro evangelho, daquilo que o Senhor tem para a minha vida? E o próprio Jesus responde essa pergunta. Como? Em Mateus 7, 13, 14, ele diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à destruição. E muitos, diga muitos, entram por ele. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos, repita, poucos, os que encontram. Então Jesus está dando aqui 2 caminhos, 2 realidades. Porta larga, é confortável, nela cabe um cristianismo sem arrependimento, cabe uma fé que emociona, mas não transforma. Cabe mensagens que agradam, mas não confrontam o nosso coração. Cabe a teologia que faz sentir bem no domingo, mas não muda nada a minha segunda-feira, a minha semana, os meus relacionamentos. Me sinto bem, oh glória, domingo, vou no culto, mas a segunda, terça, quarta, parece que nada muda. É uma fé que nunca leva a cruz, porque a cruz dói. Quantos sabem que a cruz dói? Matar o ego, matar a tua vontade dói. E sabe, queridos, a porta estreita é diferente. É completamente diferente. Você entra humilde, você entra quebrantado, você entra reconhecendo que não tem nada para oferecer. Como diz aquela canção, não tenho nada para oferecer. Lembra? Ninguém lembra, né? É espanhol. Ninguém sabe quem é. Não tem, do Marcos Brunet. Não tenho nada para oferecer. Bom, tudo bem, tá? Eu estou com uma mentalidade hispana hoje, tá? Eu estou aqui. Mas eu não tenho nada para oferecer além da necessidade da graça e da misericórdia e do perdão do Senhor. É isso que nós não temos. Nós temos aqui, dependemos da graça e dependemos da misericórdia. É um caminho difícil a porta estreita, porque a carne resiste, o orgulho resiste, e o mundo ao redor, os conceitos vão tentar dizer para você que viver radicalmente para Jesus é exagero. Você está exagerado. É isso que vão dizer. E a porta estreita não é popular, porque ela é o único caminho que leva à vida. É o único caminho que leva a Jesus. Por isso que ele diz: eu sou a porta, aquele que entrar pela porta receberá a vida. Eu abro a porta, porque ele diz que eu vou levar você a pastos verdejantes. Diz o alimento certo para a gente crescer. E ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Essa é a porta, Jesus, diga Jesus. Sabe, queridos, e ao mesmo tempo são poucos que entram por ela. E o perigo que nós enfrentamos hoje não é apenas do engano que existe lá fora, ou dos falsos mestres que existe, mas o perigo é o engano que pode estar aqui dentro do nosso coração.
Esse é o maior perigo. O teu maior inimigo não vai ser o diabo, não vai ser as pessoas, não vai ser o teu chefe, não vai ser nada disso, vai ser você mesmo. Se nós não tivermos a consciência de quem nós somos em Cristo, nós vamos ser vulneráveis a viver uma fé como montanha-russa. Um dia bem, um dia não está bem. E sabe, queridos, o coração que aprendeu muitas vezes uma linguagem crentez, uma linguagem de Deus, mas nunca foi verdadeiramente transformado por Ele. Eu quero ser transformado. Quantos querem? Então o que nos leva a esse engano? O que pode nos levar a esse engano? A primeira coisa é um entendimento superficial do Evangelho. É uma compreensão rasa do que é o Evangelho. E muitos se dizem cristãos e hoje reduziram a mensagem de Jesus ao conforto emocional, a bênçãos terrenas e ao bem-estar pessoal. E aí Paulo nos mostra que existe outro tipo de Evangelho. Ele diz o seguinte, em Gálatas 1, de 6 e 7, ele diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem o quê? Outro evangelho, que na realidade não é evangelho. Diga assim, outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Então existem outros evangelhos sendo pregados, mas o verdadeiro evangelho é aquilo que Jesus prometeu. Ele nunca prometeu facilidade, mas ele prometeu transformação. E é isso que é o evangelho, transformação. Um dia eu começo e diz a Bíblia que é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais e mais até ser dia perfeito. Transformação é quando eu olho a minha vida e eu já não sou mais aquela pessoa do passado, eu já mudei, a minha atitude já mudou, eu falo diferente, eu ando diferente, eu relaciono diferente e eu quero buscar a Deus todos os dias. Essa é a transformação que Deus quer nas nossas vidas. Não apenas conhecer versículos, não apenas falar bonito, não apenas saber jargões, mas ter uma intimidade com o Senhor e ver essa transformação no meu coração. Eu já não sou mais a mesma pessoa. Você já não é mais a mesma pessoa. E se você está no Evangelho, eu tenho certeza que Deus colocou situações, pessoas, para que você possa ser transformado. Quantos estão sendo transformados? Então diz aí para a pessoa que está ao teu lado, tenha paciência comigo que eu estou no processo. Vai, fala isso. Estou no processo. Sabe, amados, a transformação tem custo. A salvação é graça. Repita, graça. Favor imerecido. Mas o discipulado, o evangelho tem custo. E Jesus diz bem claro isso em Mateus 10, 34 e 37. Diz assim, não pensem que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a sua filha e a sua mãe, entre a sua nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Aí ele diz o seguinte, quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E sabe o que acontece? Esse texto choca. Porque nós nos acostumamos a um Jesus que nunca confronta, bonzinho, que nunca vai exigir nada. Ah, glória a Deus, Jesus, agora eu vou ser feliz. Mas o Jesus dos evangelhos, o verdadeiro Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados, ele confronta tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence somente a ele. Ele vai confrontar, desde o nosso pai Abraão, quando tinha mais de 90 anos, recebeu um filho. E aí ele pegou aquele menino e começou a cuidar do menino, e se apaixonou tanto pelo menino, que ele colocou o menino no lugar que pertencia a Deus. E aí Deus leva Abraão a ser provado e disse, Abraão, você vai entregar e vai sacrificar o seu filho. E agora? E Abraão diz que pegou o menino, andou, imagina o caminho,
aquilo que aconteceu no coração de Abraão no caminho levando o menino para ser sacrificado. Ele teve que tirar o menino do coração e colocar quem? Deus. E aí ele foi considerado amigo de Deus, porque foi provado e tirou o que tinha ocupado o coração, o lugar de Deus, que era o seu filho Isaac, e colocou Deus no lugar certo. Sabe, igreja, todo ser humano vive para alguma coisa, e aquilo pelo que você vive revela aquilo que você realmente adora. Tim Keller disse o seguinte: você descobre o seu ídolo observando o que te faz entrar em pânico quando ameaça ir embora. Eu vou repetir. Você descobre o seu ídolo, aquilo que ocupou o lugar de Deus no seu coração, observando o que te faz entrar em pânico quando isso ameaça ir embora ou perder. Quem é o seu Isaac? Talvez o seu cônjuge, seu filho, o seu trabalho. Quem é que está nesse lugar que pertence somente ao Senhor? Todos adoram alguma coisa, mesmo quem diz, eu não adoro nada. Todos nós vamos adorar alguma coisa. O coração é como um altar. Sempre haverá algo recebendo adoração nele. Quando você vem aqui na sala de oração, o título da sala de oração é The Altar. Não sei se você reparou, quem veio tem um coração ali, no fundo. Porque o nosso coração é o altar do Senhor. E se ele não estiver ali, outra coisa vai estar. E aí é onde Deus nos confronta. Aí é onde Deus nos confronta. Olha o que ele diz em Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, os seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Que Jesus está dizendo que nada pode tomar o lugar. Ele está exigindo lealdade absoluta. Ele não está ensinando aqui o desprezo pela família, mas ele está deixando claro que Jesus deve estar acima de tudo. Diz assim: Jesus toma o centro do meu coração. Ele tem que estar nesse lugar, no centro da nossa vida, do nosso coração. É aí onde nós vamos poder ser verdadeiramente discípulos dele. E essa luta é constante. Sempre vai haver alguma coisa querendo tomar o lugar. Sempre vai haver alguma coisa querendo entrar nesse lugar. E nós temos que tratar isso. Amém? Quantos querem? A outra atitude que pode nos levar ao engano, a um outro evangelho, é uma falsa sensação de segurança. O engano é confundir emoções com conversão. E aí vivemos uma geração que confunde emoção com transformação. São duas coisas diferentes. Sentir arrepios, chorar, emocionar não é evidência de um novo nascimento. Não é. Sentir-se bem diante de Deus não é garantia de salvação. Porque a palavra é clara. Em Provérbios diz assim, em Provérbios 14, 12, há caminho que ao ser humano parece direito, parece lindo, parece bem, mas o fim dele são caminhos de morte. Parece certo por fora, parece o caminho, tem vocabulário certo, tem as palavras certas, tem a aparência religiosa certa, mas no final não traz salvação. E a verdadeira segurança, igreja, espiritual não está no que sentimos, mas em permanecer firmados em Cristo. Permanecer firmados na rocha. E sabe o que acontece? Como que eu vou permanecer firmados? Jesus disse: arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino do céu se aproxima.
João Batista, antes de batizar Jesus, o povo procurava e dizia: João, o que eu faço para realmente receber a salvação? E ele diz em Lucas 3:8: produzam frutos dignos de arrependimento. O que vai transformar, o que vai dar evidência de uma vida transformada são frutos dignos de arrependimento, vivendo em fé, obediência e arrependimento. E essa é a segurança de quem realmente conhece Jesus e caminha com Ele todos os dias. Não tem coisa melhor de caminhar com Jesus todos os dias. Em João 10:27 ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Conhecer a voz de Jesus, conhecer a voz do bom pastor. E sabe, amados, isso é o que vai nos levar a esse caminho, arrependimento e buscar ouvir a voz do Senhor. Jonathan Edwards, que foi um teólogo, filósofo do ano de 1700, é isso, né, Léo? Jonathan Edwards, em inglês aqui, Jonathan Edwards, que estudou profundamente a diferença entre emoções genuínas e falsas no contexto espiritual. Ele escreveu o seguinte: os hipócritas podem ter experiências religiosas intensas, podem ter afetos religiosos genuinamente fortes e ainda assim nunca terem se arrependido do amor próprio que está na raiz de toda a sua religiosidade. A religiosidade tem uma raiz chamada amor próprio. O eu no centro, o homem no centro. Essa é a religiosidade. Esse é o evangelho que muito se perde, coloca o homem no lugar de Deus. Tudo pelo homem, para o homem, pelo homem, enquanto nós sabemos que a palavra diz que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quantos podem dar um amém? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E é isso que vai fazer a diferença, porque ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tudo foi criado por ele, para ele, amém? Inclusive você, inclusive eu. E esse é o que vai trazer realmente essa vida. E sabe, amados, toda a raiz de religiosidade está no centro. E a questão não é o que eu sinto quando vou ao culto. A questão é o que eu faço com o meu pecado na segunda-feira. O que eu faço com as minhas atitudes na terça, quarta, quinta, sexta, na minha casa. O que isso vai acontecer? Então essa é a mentalidade, é o scanner que Deus quer fazer em nós hoje. E a outra atitude, e a última dessa parte das atitudes que pode nos levar ao engano, é uma busca incessante por novidades. Vivemos uma geração onde todo mundo quer novidade. Qual é a última? O que está acontecendo? Como é que é? E aí as pessoas buscam com inquietação espiritual e nunca encontram satisfação na profundidade, na intimidade. Sempre estão correndo atrás de novidades. Em 2 Timóteo 3 e 4 diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si conforme as suas vontades. Desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão para mitos. Paulo escreve, o que ele escreveu parece um retrato do nosso tempo, sim ou não? Não parece? Muitos vivem atraídos pelo novo, pela experiência mais intensa, migram de igreja em igreja atrás de algo que os faça sentir bem, mas sem confrontar o pecado e sem mudar de vida. E o evangelho não é isso. Muitas vezes queremos o conforto espiritual sem cruz, mas isso não é o evangelho. A palavra de Deus não muda.
O reino de Deus é imutável. O que Deus falou está escrito e ninguém pode mudar. É a verdade de Deus, amém? E ela foi dada não apenas para que eu possa conhecer, mas que ela possa formar em mim e na sua vida uma vida parecida com Jesus. Aqueles que são discípulos de Jesus devem parecer com Ele. Por isso que diz em 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele, deve o quê? Deve o quê? Andar como Ele andou. Então, se eu caminho com Cristo, eu tenho que perguntar, o que Jesus faria? Como que Jesus lidaria com essa situação? Como Jesus olharia? E aí nós temos que caminhar com Ele. Então, amados, eu quero trazer algo prático para nós hoje. Eu trouxe o que pode nos levar ao engano, mas qual é a solução? O que eu tenho que fazer então para realmente viver o Evangelho verdadeiro? O Evangelho daquilo que Cristo quer nos levar, intimidade com o Pai, intimidade com Ele. A primeira coisa que nós vamos entender, a solução para tudo é conhecer e ser conhecido. Repita isso, conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. E a palavra mais assustadora do texto que nós lemos no início, está logo no começo a resposta de Jesus em Mateus 7,23. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. E essa palavra assusta. Por quê? Não é que Deus não soubesse quem eles eram, ou não tivesse visto as suas obras religiosas que eles estavam fazendo. É que não havia conhecimento no sentido bíblico da palavra, que é a intimidade real, vida compartilhada e relacionamento verdadeiro. É isso que Jesus está dizendo. Eles sabiam muito sobre Deus. Inclusive, você imagina, faziam milagres, profetizavam, expulsavam demônios. Aí você vê um cara que começa a expulsar demônio, fazer milagres aqui. Aí você fala, esse cara é de Deus, que bênção. Mas Jesus está dizendo, eu não os conheci. Sabe, queridos? Em João 17,3 diz assim, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, quem enviaste. Aleluia. Essa é a vida eterna, conhecer a Deus Pai, conhecer a Jesus. E aí nós vamos caminhar na vida eterna. A vida eterna não é um destino que você alcança. Não é um destino que eu vou alcançar, mas é um relacionamento que você vive agora e ele dura para sempre. Eu começo a me relacionar com Deus, eu começo a ter intimidade com Ele, amar a Deus, e esse relacionamento vai crescendo e vai durar toda uma eternidade. Nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. Nós vamos passar a eternidade conhecendo, vendo a multiforme graça de Deus, as coisas que Deus tem, aqueles anjos que estão lá voando, os querubins, que têm olhos por todo lado, passam desde a eternidade dizendo glória, glória, santo, santo. Por quê? Porque eles estão revelando a divindade, o poder e a majestade do nosso Deus, que reina, está sentado no trono em nome de Jesus. Quantos podem dar um amém bem forte a isso? Essa é a nossa missão, conhecer a Deus e ser conhecido. Esse é o Evangelho que nós queremos, esse é o Evangelho que nós devemos buscar. Porque você lembra do povo quando saiu do deserto? Deus disse, eu vou levar vocês para uma terra prometida. A terra prometida não era um pedaço de chão. Eles iam chegar lá, mas a terra prometida era um lugar em Deus. Deus se manifestando na nuvem, Deus chamando eles para perto, Deus trazendo, vocês têm que olhar para mim, eu vou dar o alimento, eu vou dar água, eu vou dar tudo, mas vocês olhem para mim. E eles entenderam errado. Eles estavam buscando um pedacinho de chão que ia durar poucos anos. E na verdade Deus queria um povo para Ele. A terra prometida é um lugar em Deus, no coração do Pai, amém? Esse é o lugar, essa é a terra prometida. Em 1 Coríntios 13:12 diz assim, agora vemos apenas como um reflexo obscuro,
como em espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então o conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Conhecer e ser conhecido de Deus. Conhecer a Deus e ser conhecido. Esse é o centro do Evangelho. E se você não guardou nada até agora, guarda isso. Guarda isso. Repita assim comigo. Conhecer a Deus e ser conhecido por Ele é o centro do Evangelho. Tudo que nós falarmos aqui, tudo que tem sido pregado aqui, vai nos levar a esse ponto. Conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Conhecer a Deus e ser conhecido. E quanto mais eu conheço a Deus, mais Deus me conhece, mais intimidade, mais amor e mais transformação vai acontecendo na nossa vida. Quantos querem ser transformados de verdade? E sabe, amados, o inimigo, maior inimigo do Evangelho é a religião. Esse é o maior inimigo. Rituais religiosos. Conhecer a Deus não é uma religião de aparência ou de performance, mas um relacionamento vivo com Deus que nos criou para Ele. Essa é a diferença da religião e do Evangelho. O Evangelho diz: você já é aceito, agora deixe isso transformar o seu coração. A religião diz: faça isso para que você seja aceito. E o Evangelho diz: você já é aceito, você já é filho amado, eu te amo e eu estou contigo, para que você possa não só fazer as coisas para ser aceito, porque você já é amado, você é filho e filha de Deus. E essa é a tua família. Deus te amou, mesmo antes, quando nós não merecíamos, nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos amou primeiro. E esse amor, a entrega de Jesus, foi aonde Ele nos aceitou como nós somos. E aí Jesus agora começa a trabalhar no nosso coração para transformar a imagem do seu Filho Jesus. Diga assim com muito amor para a pessoa que está do seu lado: você já é aceito. Não fique tentando provar nada, querido. Você já é aceito. Você já é amado. Isso daí vai quebrar qualquer baixa autoestima, qualquer coisa de rejeição, qualquer coisa que alguém falou para você que você não serve, que você não servia para nada. Talvez você ouve a voz dos seus pais que ainda nunca estavam satisfeitos, nunca estavam contentes, mas eu quero te dizer que Jesus está contente, Ele te ama e Ele te escolheu. E se você está aqui, é porque Ele te ama e Ele tem um plano para a tua vida. E sabe, queridos, o Evangelho diz: faça isso. Faça isso, entregue o seu coração completamente a Jesus. E quando isso entra no nosso coração, transforma. O nosso casamento é transformado. O nosso trabalho muda a perspectiva. Eu começo a trabalhar não para homens, mas para o Senhor. Os meus filhos, e como eu disse do início, eu começo a olhar e ver a diferença de um coração que estava preso às coisas, e agora eu começo a amar as pessoas e usar as coisas para a honra e glória do Senhor. Amém? Sabe, queridos, o segundo sinal de uma vida transformada, o primeiro é conhecer e ser conhecido. E a segunda coisa do sinal de uma vida transformada é entender como saber se nós estamos no caminho certo. Como eu vou saber hoje, eu e você, que nós estamos no caminho certo? E Jesus disse em Mateus 7,20: pelos seus frutos, o quê? Vocês os conhecerão. Diga assim: pelos frutos nós vamos conhecer. Quem realmente encontrou a Cristo começa a mudar. Surge amor pela palavra, fome pela presença de Deus, desejo de obedecer e principalmente, o principal, tristeza pelo pecado. E é isso que vai trazer, quando você começa a sentir tristeza pelo pecado, pelas coisas que você ouve, pelas coisas que a gente vê muitas vezes, e isso incomoda o teu coração, é um sinal que os frutos estão acontecendo. Tristeza pelo pecado, mas quando eu começo a me sentir confortável
lidando com o pecado, vendo as pessoas pecar, e eu não sinto nada, isso prova que algo não está bem sintonizado no nosso coração. Sabe, amados, não é uma vida perfeita, mas é uma vida transformada de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé. Eu vou sendo transformado, como eu disse no início, luz da aurora, cada dia, mais e mais e mais. E uma vida transformada pelo Evangelho produz frutos que nenhuma aparência religiosa consegue sustentar por muito tempo. Não vai. A aparência religiosa dura pouco. Os frutos aparecem. Os frutos vão aparecer. E sabe, amados, por último, e eu quero entrar na conclusão dessa mensagem. O Evangelho de Jesus Cristo é vivido em comunidade. Olha bem para o teu irmão agora aí, para você já ir se acostumando. Olha bem para quem está do teu lado. Olha bem nos olhos. Essa é a comunidade que Deus nos deu. É um presente de Deus, sim ou não? Esse é o presente de Deus. Evangelho nunca foi projetado para ser vivido sozinho. Em Hebreus 10, 24 diz assim: consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir, de congregar, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Essa palavra, consideremos, significa olhar com atenção. Como eu fiz no início, olha para o teu irmão, né? Olhar com atenção. Não é um relacionamento superficial de domingo, onde eu vejo você, te dou um abraço, boa semana, bye bye. Não é isso. Mas alguém que conhece as suas lutas, caminha do seu lado. Todos nós precisamos de irmãos na nossa caminhada. Agora, a minha pergunta: quem conhece as suas lutas? Quem pode perguntar como é que está a sua vida espiritual? Quem pode confrontar você em amor sem que você fique ofendido? Quem é essa pessoa? E é isso que vai fazer toda a diferença. Jesus, ele trabalhou com 12, justamente um relacionamento na caminhada, ensinando, mostrando, e nós precisamos uns dos outros. Comunhão verdadeira não é apenas sentar juntos aqui no domingo, e eu que sou um pouquinho chato, fico mandando você repetir, olhar para o teu irmão. Não é isso. É ajudar uns aos outros a permanecer firmes até o fim. Permanecer firmes até o fim, quanto mais ainda sabendo que o dia do Senhor se aproxima. Nós precisamos proteger-nos. E Judas deixa isso bem claro na sua carta. Não é o Judas Iscariote que traiu Jesus, tá? Esse Judas aqui, ele está lá no final da Bíblia, o penúltimo livro, antes de Apocalipse, é uma carta só. E ele se apresenta da seguinte maneira: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Provavelmente ele também era meio irmão. Se ele é irmão de Tiago, provavelmente ele também era um dos irmãos de Jesus. E olha o que ele diz assim, ele diz em Judas 22, 23. Depois você pode ir lá no final da Bíblia e ler esse texto. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salve, arrebatando-os do fogo. E a outros ainda mostre misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. 3 coisas aqui: compaixão, salvar aqueles que estão indo a passos largos, crendo que estão salvos, mas não tiveram uma experiência verdadeira com Jesus. E aí ele diz assim: misericórdia, com temor, odiando até a roupa, arrebatando do fogo. Essa palavra arrebatar do fogo é a imagem de alguém
puxando a outra pessoa antes que seja tarde demais. Tirar alguém que está sendo queimado, como outro dia eu vi no news, um cara bateu o carro desses Tesla, pegou fogo, e juntou uma multidão tentando abrir a porta, quebrar o vidro, e o carro pegando fogo. E aí eles conseguem, várias pessoas puxando a porta, porque a porta estava travada, e conseguem tirar aquela mulher. Da mesma forma, o que Judas está dizendo aqui é isso. Nós vamos puxar pessoas que estão indo a passos largos para o inferno. Pessoas que vão ser queimadas, sofrer uma eternidade longe de Jesus. E hoje eu e você temos essa missão de ter compaixão, de misericórdia, e olhar e dizer: eu não vou deixar o meu irmão se perder. Eu vou fazer tudo o que eu posso para ajudar ele, lutar um pela vida do outro. Aleluia. Esse é o Evangelho, querido. Esse é o Evangelho. Arrebatar do fogo. E a igreja não é um lugar para que onde fingimos estar bem. Ah, que bom. Não, é um lugar para ser vulnerável. É um lugar para tirar a máscara e dizer assim: eu sou assim. E poder abrir o coração. É um lugar onde cuidamos uns dos outros espiritualmente. Muitas pessoas confundem, né, o que é cuidar espiritual, o que é cuidar da vida. Nós não vamos cuidar da tua vida, nós vamos cuidar da tua vida espiritual. Ninguém vai cuidar um da vida do outro, nós vamos cuidar da tua vida espiritual. É diferente. Olhar nos teus olhos, como é que você está? Como é que está o teu coração? Discipulado é amar alguém suficiente para não deixar se perder sozinho. E eu quero concluir dizendo o seguinte: essa mensagem de hoje não nasceu apenas de um estudo que eu fiz durante essa semana, esses 10 dias. Ela nasceu do confronto de Deus com o meu coração. Aqui nesse banco, na quarta-feira retrasada, na sala de oração, onde nós chamamos de altar. Por muito tempo, para mim, oração foi chegar aqui, reunir aqui, fazer uma roda. Vamos responder, vamos repreender demônio agora. Vamos lá, vamos levantar, vamos gritar. Tinha até tempo de silêncio, 5 minutos. A gente fazia o tempo de silêncio, não sei quando você lembra aí, quando você estava aqui. Não é que seja errado, não estou dizendo que seja errado. Estou dizendo sobre mim. E muitas vezes eu vim aqui sangrando, sem vontade. Eu falava, mas eu tenho que ir. E eu vim aqui e eu tentava dar o que eu precisava receber. Eu queria sentar, eu queria buscar a presença de Deus, mas muitas vezes o fazer e orar pelas pessoas, e colocava um com o outro orando, e eu ficava pensando, e agora, o que eu vou fazer? Aí eu olhava para um, olhava lá pro Raul, Raul, vem cá, faz oração de guerra, Fred, faz isso aqui. Eu vou dizer, eu ficava cansado. Sentado aqui nessa quarta-feira, estavam aqui, eu sentei, fiquei falando com o Senhor. Eu quero te conhecer, Deus. Fala comigo. E a presença de Deus encheu esse lugar de uma maneira. E aí eu comecei a ouvir a voz do Senhor, dizendo para mim, filho, não é o que você faz, é o que você é. Eu te escolhi, eu te amo. E o Senhor o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração de uma maneira tão profunda. Eu saí daqui tão alegre, tão feliz, tão contente. E aí comecei a escrever essa mensagem. Eu não sabia o que o Léo ia pregar. Eu não sabia o que ele ia pregar no domingo. Eu falei, Senhor, que a mensagem que eu vou pregar seja encaixe com a dele. E quando eu vi que ele pregou sobre o Evangelho, eu entendi que essa mensagem não foi só para mim.
foi para todos nós. Intimidade. Conhecer e ser conhecido do Pai. Conhecer e ser conhecido. E hoje, Deus está chamando o nosso coração para despertar. Talvez você como eu, que está há muito tempo aqui na igreja, fazendo, correndo, ministrando. É bom, a gente tem que ter os momentos, sim. Mas nós precisamos despertar. Como diz a palavra Isaías, levanta e resplandece, porque a glória do Senhor ha chegado sobre ti. Muitas vezes estamos tão acostumados a fazer coisas para Deus e correr de um lado para o outro, que nos esquecemos que Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa cura, Ele que vai restaurar o nosso coração e Ele que vai fazer levantar e resplandecer. Fique de pé em nome de Jesus. Levanta e resplandece, igreja, porque a glória do Senhor ha chegado sobre nós. E o Evangelho de Cristo é demasiadamente importante para ser vivido no piloto automático. E foi isso que Deus confrontou meu coração. Eu quero voltar a esse lugar de intimidade com o Senhor, de ouvir a voz de Deus e me aquietar diante dEle. E Deus vai fazer. E aí Paulo diz o seguinte, em 1 Coríntios 9, 27, ele diz: mas eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. E Jesus está dizendo, você pode fazer muitas coisas, mas nós temos que tratar o nosso coração para não sermos desqualificados, acharmos tão envolvidos, tão distraídos, tão ocupados, tão cheios de coisas para fazer, que nos esquecemos do principal, como aquela mulher que sentou Maria aos pés do Senhor e ficou ali ouvindo, enquanto Marta, deixa eu ver o que eu preciso fazer, vamos tocar, vamos fazer. E aí estamos assim muitas vezes. E Deus quer trazer hoje um coração, quietude na presença de Deus. Sabe, queridos, a maior batalha que nós vamos enfrentar não é apenas pregar para outros, fazer coisas, mas manter o nosso coração queimando diante de Deus. Quantos querem o coração queimando diante de Deus? E aí nós sabemos que a palavra também diz, em Mateus 24, Jesus deu um alerta: por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Coração queimando. E eu digo ao Senhor, tem dias que eu acordo, eu olho as coisas, vejo as notícias, eu falo, Senhor, apressa. Quantos têm desejo da volta do Senhor aqui? Apressa. E hoje apenas eu não quero entregar uma mensagem para você, mas eu quero me humilhar diante do Senhor junto com você e pedir: Deus, não deixa o nosso coração esfriar, não deixa nos afastar da Tua presença, não deixa desviar do verdadeiro Evangelho, não deixa a nossa fé virar rotina ou rituais. Vamos cantar essa canção. Só um refrão antes de eu orar. Eu quero que você, nesse momento, não pense em ninguém, não olhe para ninguém. Tenha esse tempo com o Senhor, você e Ele somente. Isso é com você. Talvez seu coração está precisando queimar de paixão pelo Senhor. Principalmente os líderes, aqueles que estão aqui se desgastando há tanto tempo. Tenha esse momento com o Senhor.